antes de nós então iniciarmos propriamente a exposição do texto, vamos orar pedindo ao Senhor a sua direção. Deus bendito, obrigado pela tua misericórdia, pela tua bênção, pela tua graça que repousam sobre nós abundantemente, nos dada por meio de Jesus Cristo, o teu Filho, quem tudo fez em nosso lugar, quem tudo realizou com competência, com plena satisfação, de modo que o Senhor se agradou completamente da obra de teu Filho Jesus, aceitando-o em nosso lugar e recebendo-nos, portanto, em tua presença, justificando-nos, adotando-nos como filhos, reconciliando-nos contigo, e agora estamos salvos pela vida de teu Filho Jesus Cristo, salvos da tua ira e da condenação eterna, salvos para a glória eterna que o Senhor tem preparado para nós. Tudo isto por causa de Cristo, o teu amado Filho, aquele que era o Verbo que estava no princípio, o Verbo que também no princípio fez todas as coisas, e todas as coisas trouxe a existência que estava contigo. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe neste momento a tua palavra, a exposição, a explicação dela, a fim de que sejamos edificados em Cristo Jesus. Pedimos isto em nome dele, o nosso Salvador. Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de João. Nós já falamos nas mensagens anteriores, aqui deste versículo número 1, onde estamos no momento. O versículo número 1 do Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui, como já falamos, 3 grandes e enfáticas declarações acerca do Verbo. A primeira, de que no princípio era o Verbo, declarando aqui acerca da pré-existência eterna do Verbo. Depois, que o Verbo estava com Deus, falando acerca então desta atividade criativa do Verbo, lá naquele princípio, porque o princípio aqui é uma referência ao começo, à criação de todas as coisas. E nós demonstramos que o Verbo estava com Deus, no sentido de que ele, como o Verbo de Deus, como a palavra de Deus, por meio de quem tudo então fora criado, trazido à existência, por meio de quem toda a criação também se sustém até hoje. Como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, nele tudo subsiste. Então, nesse sentido, é que o Verbo estava com Deus, naquele princípio da criação. E nesta mensagem de hoje falaremos sobre esta terceira declaração do apóstolo João, neste verso 1, acerca do Verbo. Ele diz nessa terceira declaração que o Verbo era Deus. Ele não diz apenas que o Verbo estava com Deus, que no princípio era o Verbo. João completa estas outras 2 declarações com esta de que o Verbo era Deus. Após falar da pré-existência do Verbo antes de todas as coisas criadas, após falar de que todas as coisas criadas vieram à existência por intermédio do Verbo, então agora ele complementa ou completa e fecha a sua ideia grandiosa acerca do Verbo, falando que o Verbo era Deus. Então notem, prestem bem atenção nesta sequência de João, neste verso de número 1. A sua declaração final é conclusiva. Ela fecha o seu argumento acerca desta gloriosa pessoa, falando de sua pré-existência,
falando de sua atividade criativa e mantenedora de todas as coisas criadas, e agora falando da sua própria natureza, dizendo que essencialmente ele é Deus. Quando ele diz que o Verbo era Deus, ele não quer dizer que o Verbo foi Deus e agora não é mais. Evidentemente não é isto. Ele está usando esta expressão era, o Verbo, para se referir desde aquele começo, desde aquele princípio em que o mundo, o universo inteiro fora criado. Está querendo dizer, portanto, que já desde aquele tempo o Verbo era Deus. Significando, portanto, que o Verbo não veio tornar-se Deus, mas que ele já era Deus. Então esta é a ideia de João, completando este versículo de número 1, de forma que os seus leitores teriam uma confiança bem firme, bem fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós já demonstramos em mensagens anteriores que Verbo é uma referência clara à pessoa de Jesus Cristo, mas antes dele encarnar-se. Porque se diz no verso 14 que o Verbo tornou-se carne. E o Verbo que tornou-se carne, ou seja, que tomou uma natureza humana, é o Verbo infinito, o Verbo pré-existente, o Verbo que estava com Deus no princípio, o Verbo que já era Deus. Então, portanto, claramente temos que é uma referência a Cristo, Jesus, a Cristo, o Filho de Deus. Verbo, portanto, é uma referência a Jesus pré-encarnado, a sua existência antes de ter uma natureza humana. Então, João quer demonstrar para os seus leitores e para nós que Jesus Cristo não é uma pessoa que passou a existir quando fora concebido. Não é uma pessoa que passou a existir de forma especial como o Cristo, quando, por exemplo, sobre ele foi derramado o Espírito Santo e ali ele deixou de simplesmente ser Jesus e passou a ser o Cristo. Não. João quer que os seus leitores entendam que Jesus é uma pessoa gloriosa, uma pessoa tão grande e importante, que ele é o próprio Deus, que antes de encarnar-se, ele já era Deus. Por essa razão é que João diz que o Verbo era Deus. Portanto, meus amados ouvintes, gostaria que nesta mensagem você pudesse ter isto em mente também e aprendesse isto acerca de Jesus Cristo. Lembram? É nele que está a vida eterna. João diz que ele escreveu o seu evangelho para que todos pudessem vir a crer nele e, crendo nele, tivessem a vida eterna. A vida eterna é a maior e a melhor bênção que um homem pode alcançar e pode receber. Nós vamos explicar sobre a vida nos próximos versículos aqui adiante, já a partir do versículo de número 4, quando diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, vamos explicar o que significa esta vida. Mas, a princípio, você já pode entender que a vida eterna que se tem por meio da fé em Cristo Jesus é a maior e a melhor de todas as bênçãos que alguém pode alcançar. Talvez você não tenha este bem ou aquele, este produto ou aquele. Talvez você não seja uma pessoa de posses, de riquezas. Ou talvez você até seja também uma pessoa que possua os seus bens em abundância ou em boa medida. Mas não importa se você os tem ou se você não tem.
Mas se você possuir a vida eterna, você tem o que é de melhor que o homem pode alcançar. Então fique atento, entenda a respeito de Jesus Cristo, porque compreendendo acerca dele, você terá como confiar nele. E porque confiando nele, você terá a vida eterna. Então, gostaria de prosseguir aqui e colocar para vocês acerca desta realidade que João afirma acerca do Verbo, que o Verbo era Deus. Nós temos aqui, meus amados ouvintes, a afirmação categórica, enfática, incisiva e clara de que Jesus Cristo é Deus. Pode ser que apenas tendo ouvido que ele estava no princípio com Deus, pode ser que apenas tendo ouvido e aprendido que ele era pré-existente, que no princípio era o Verbo, ou que ele estava com Deus trazendo todas as coisas à criação, você ainda pode entender que Jesus veio como que ser Deus posteriormente. Pode surgir de repente essa dúvida na sua mente, porque você pode concluir o seguinte: bom, tudo bem, eu sei que ele estava lá no princípio com Deus. Eu sei que ele já existia, talvez até antes da criação, mas que ele é Deus é outra coisa totalmente diferente. Por isso que João, então, traz essa declaração, que Jesus é Deus, que o Verbo era Deus já desde aquele princípio. Ele não apenas estava lá no princípio com Deus, ele não apenas com Deus trouxe todas as coisas à existência, ele não apenas veio a existir antes da criação, nada disso. Jesus Cristo é Deus para sempre e eternamente. É isso que João quer declarar. Talvez você poderia imaginar que o Verbo fosse até um ser superior, alguém mais alto que a criação, mais elevado, talvez menor do que Deus, talvez maior do que os anjos, uma espécie de semideus. Então, por esta palavra de que o Verbo era Deus, já elimina qualquer possibilidade desta. Porque o Verbo, de fato, é Deus. Ele não é um ser elevado, um ser superior, um ser magnífico, mais alto que os anjos, talvez quase como Deus. De forma alguma, ele é essencialmente, verdadeiramente Deus como Deus. Ele é Deus. Esta é a nossa declaração hoje, nesta mensagem. Então, para que ninguém pense, para que ninguém imagine erradamente acerca desta pessoa bendita de quem se está falando neste Evangelho, João declara abertamente que o Verbo era Deus. O Verbo não é uma força lá da criação, emanando do ser de Deus, trazendo as coisas à existência, de forma alguma. O Verbo é o próprio Deus. Então você não pode pensar em outra coisa acerca de Jesus Cristo do que esta verdade, de que ele é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia emanando de Deus. Ele não é um ser superior, semelhante a anjos, maior do que anjos. Não, ele é Deus. João faz esta afirmação logo no princípio, para que os seus leitores e nós tenhamos esta firme convicção no coração, de que aquele de quem se falará por todo o Evangelho está se falando do próprio Deus, que então se fez carne, que também se fez homem para a redenção dos homens. Assim, nós temos que neste primeiro verso, João declara não apenas que o Verbo existia lá no princípio, mas que também ele é o próprio Deus. Vejam que não se diz aqui
meus queridos, que Jesus, ou o Verbo, se fez Deus, se tornou Deus, como mais adiante é dito que o Verbo se fez carne. No verso de número 14, deste mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, se diz: e o Verbo se fez carne. Mas aqui está se falando de sua natureza humana, que o Verbo, que antes não tinha carne, natureza humana, agora tem. Mas quando se diz a respeito da sua divindade, não se diz que o Verbo se fez Deus, como se diz que o Verbo se fez carne. Se diz que o Verbo era Deus e que o Verbo se fez carne. Se diz então que o Verbo já era divino, que o Verbo então veio depois a ter a sua natureza humana. É esta declaração que João faz. Isso é muito importante vocês perceberem. Que o Verbo, então, ele não se fez Deus. Ele não se tornou Deus. Ele não foi constituído como Deus, designado ou apontado para ser Deus. Ou por causa do seu ofício, de seu ministério, ele veio a ser Deus. Se diz claramente que o Verbo era Deus. E ponto final. Que o Verbo, então, tem essencialmente, verdadeiramente, uma natureza divina, como o próprio Deus, sendo igual a Deus. Por isso mesmo que ele disse em outro lugar, e nós vamos chegar nesta passagem, ele diz: eu e o Pai somos um. Um, essencialmente um. Uma unidade, apenas um ser. Porque ele também é o Verbo de Deus, mas o Verbo que era Deus. Pode-se reconhecer esta divindade de Jesus Cristo, não apenas a partir de suas palavras, como ele disse, eu e o Pai somos um, mas também a partir de suas obras, suas grandes obras, os seus milagres, da obra da redenção, da sua obra de ressuscitar a si mesmo e outras pessoas dos mortos. Como, por exemplo, pessoas o adoravam, pessoas oravam a ele, pessoas creram nele. Tudo isso indica a sua divindade. E também, como o apóstolo Paulo afirma em Colossenses, capítulo de número 1, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir. Em Colossenses, capítulo de número 1, no verso 19, nós temos uma declaração maravilhosa acerca de Jesus Cristo, falando da sua divindade. Se diz assim, em Colossenses 1:19, porque aprouve a Deus que nele é o Verbo, ou Jesus, o Cristo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude das perfeições divinas residem, estão na pessoa do Verbo. A onisciência, a onipresença, a onipotência, a grandeza, a infinidade, a eternidade, a imutabilidade, a independência do Verbo, tudo está nele. Todas estas perfeições em plenitude, em totalidade, estão nele. Embora, quando de sua encarnação, elas tenham como que ficado eclipsadas, estas perfeições, estas plenitudes de Deus, mas estavam residindo nele, estavam nele em toda a sua plenitude, durante toda a sua vida. E assim era o Verbo, nesse sentido que o Verbo é Deus, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Ele, por exemplo, é chamado de Yahvé, é chamado de o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Ele é chamado de Emanuel, significa Deus
conosco, porque ele é o próprio Deus. Então, quando ele fez-se carne, ele também passou a ser Deus conosco, ou seja, Deus semelhante a nós, Deus do nosso meio, com a nossa forma humana também, com a nossa natureza humana. Por isso que ele se diz Deus. O verbo era Deus, o Deus Emanuel. O verbo que não apenas ficou como Deus, com a sua natureza divina, mas o verbo que também tornou-se carne. Por isso o seu nome, Emanuel. E também, vocês podem perceber que as Escrituras atribuem a Cristo a administração do julgamento final, atribuem a Ele adoração, oração, fé, o batismo é realizado também em seu nome, tudo isso apontando para a sua divindade. No livro de Apocalipse, lá nós podemos ver o Cordeiro, e o Cordeiro já sabemos que é Jesus, que é o Verbo de Deus, é a mesma pessoa. O Cordeiro que está sentado no trono está recebendo honra, glória, louvor, que são tributos de adoração pertencentes somente a Deus. Então, se ele também os recebe, portanto, ele também é Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5, e ver estas coisas lá. Por exemplo, nós vemos no verso de número 12 o seguinte, que a multidão de glorificados estava proclamando em grande voz isto: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Quem é digno de receber estas coisas é uma pessoa divina. E essa pessoa divina está sendo dita aqui que é o Cordeiro. E o Cordeiro nós sabemos que é a pessoa de Jesus Cristo. No verso 13 continua e diz: então João proclama: ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Toda a criação, toda, tudo, homem, mulher, criança, todos os seres criados, todos estavam dizendo que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se você não quer agora reconhecer a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como o Verbo de Deus, que é Deus, haverá um dia que você terá de o fazer. Porque aqui diz que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo que o Cordeiro, que aquele que está sentado no trono, é digno de louvor, de honra, de glória, de domínio. Então, ou você reconhece agora, hoje, que a pessoa de Cristo Jesus, o Verbo, é Deus, ou então você terá de o fazer forçosamente naquele último dia, quando ele assentar-se no trono e administrar o julgamento final, e você terá de se prostrar diante dele, porque as Escrituras declaram que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Ou você dobra os seus joelhos agora e o confessa como o Senhor, como o seu Deus, como o seu Salvador, e se humilha diante dele e crê nele, ou você o fará de uma maneira ou de outra no último dia, porque ele é Deus. Vejam que todas estas palavras, louvor, honra, glória, domínio, poder, riqueza, sabedoria, força, tudo isso são atributos pertencentes à divindade.
adoração que só a divindade merece. E aqui são atribuídos todos esses tributos de louvor ao Cordeiro, a Jesus Cristo, ao Verbo, porque o Verbo era Deus. E ele mesmo declara isto para João no princípio de seu livro de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui Jesus Cristo, agora já ressurreto, já elevado, exaltado à direita da majestade nas alturas, agora já nos céus, e está trazendo essa revelação para João, aqui no livro de Apocalipse, e o próprio Cristo se revela para João desta maneira: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é o primeiro e Ômega o último. Ele está tanto no princípio quanto ele está no final. No princípio estava o Verbo com Deus e o Verbo era Deus. E no final o Verbo está sentado no trono e o Cordeiro de Deus recebendo o louvor, a glória, a honra, o poder e a majestade. Então ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ele mesmo está dizendo acerca dele que ele é o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o Verbo de Deus. Então nós temos aqui declarações muito claras, comprobatórias da grandeza, da divindade do Verbo que é Jesus Cristo. Mas João ainda também na sua carta, no capítulo de número 25, no verso de número 20, diz isto: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejam que declaração mais clara do que esta. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. O Verbo, de fato, era Deus e é Deus. Sempre foi Deus, continuará sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Você precisa entender isto, meu querido ouvinte. O que aconteceu quando o Verbo tornou-se carne? Aconteceu que a natureza humana que ele assumiu para si uniu-se à natureza divina que ele já possuía desde a eternidade. Quando o Verbo tornou-se carne, ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua natureza divina. A natureza divina não ficou misturada com a natureza humana. Não houve confusão de naturezas. A natureza divina não ficou diminuída porque ele tomou para si a natureza humana. Nem a natureza humana ficou aumentada porque ele já tinha a natureza divina. De forma alguma. O Verbo que era Deus, quando tornou-se carne, continuou sendo Deus, mas também passou a ser homem, com uma natureza verdadeira e essencialmente humana, e com a sua natureza verdadeira e essencialmente divina. O Verbo que é uma pessoa só uma pessoa, mas quando o Verbo se fez carne, passou a ter duas naturezas. A natureza divina, pré-existente, eterna, o ser igual a Deus, e agora a natureza divina. As duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa só pessoa, na pessoa do Verbo. Foi isto que aconteceu com o Verbo que era Deus e o Verbo, então, quando se fez carne. A natureza humana unindo-se à natureza divina, sem confusão de naturezas,
permanecendo essencialmente Deus e essencialmente homem, duas naturezas numa só pessoa. Foi isso que aconteceu com o Verbo, ele sempre foi Deus. Tem pessoas que imaginam que ele passou a ser Deus depois de um certo tempo, quando, por exemplo, recebeu o Espírito Santo no batismo. De forma alguma. Tem pessoas que pensam que Jesus Cristo foi uma imagem de Deus, algo semelhante a Deus. De forma alguma, ele era de fato e é o próprio Deus. Tem pessoas que pensam que Jesus foi uma aparição de Deus, uma forma de Deus. Não de forma alguma. Ele, o Verbo, é Deus. É isso que João quer afirmar. Tem pessoas que pensam, que imaginam que Jesus é um exemplo de vida apenas, um exemplo de moralidade, um exemplo daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é sábio, um grande mestre. Tem pessoas que o têm apenas desta forma, como uma pessoa digna de cópia, digna de ser imitada, e nada além disso. De forma alguma. Jesus Cristo é Deus e você precisa ter isto no seu coração. Muito mais do que ser um grande mestre digno de imitação, muito mais do que ser apenas uma pessoa especial. Não, Jesus Cristo, ele é Deus, é o Deus verdadeiro em quem você deve crer para que tenha a vida eterna, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como nós lemos no 1 João, capítulo 5, verso 20. Então, meu querido leitor, nós podemos concluir seguramente as seguintes verdades acerca do Verbo, quando João declara que o Verbo era Deus. Primeira coisa que nós podemos concluir, que o Verbo não é um ser criado, como as outras criaturas, tendo vindo à existência antes delas, com elas ou depois delas. De forma alguma. O Verbo tem a sua existência eterna. Ele não passou a existir antes das criaturas e então depois trouxe-as à existência. Não, ele as trouxe à existência porque ele já existia eternamente como Deus. Isto que quer dizer aqui também o verso 1 do Evangelho de João. Outra conclusão que fazemos: ele não passou a existir apenas quando de sua concepção no ventre de Maria, ainda virgem. Tem pessoas que poderiam pensar desta maneira, que ele então passou a ser Deus também quando ele fora concebido, porque se relata que ele fora concebido milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então alguns poderiam imaginar que o Verbo passou a ser Deus a partir daquele momento. Não também. O Verbo era Deus eternamente. Outra conclusão que podemos fazer é que Jesus não foi um homem semelhante aos outros no sentido de ter pecado ou ter cometido pecados de qualquer natureza. Não havia pecado algum na pessoa do Verbo que se fez carne. Nem pecado da corrupção da natureza herdado de Adão, nem pecados cometidos ao longo de sua vida. Pecado de espécie nenhuma. Porque o Verbo que se fez carne é o Verbo que era Deus. A sua natureza divina continuou com ele, está com ele, esteve com ele para sempre. De forma que o Verbo, quando tornou-se carne, não trouxe pecado nenhum para a sua vida e pecado nenhum cometeu. Tampouco foi ele simplesmente um grande sábio, um excelente mestre, servindo apenas como exemplo moral. Não, ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e digno não só de admiração, de imitação, mas digno de louvor,
de glória, de honra, de adoração. E esta é a conclusão que fazemos quando João diz que o Verbo era Deus. Se o Verbo era Deus, então o Verbo não pode ser apenas uma pessoa digna de imitação. Tem de ser também alguém digno de adoração, de louvor e de glória e de honra. Também concluímos que ele não é um espírito celestial, não é uma emanação espiritual, não é uma energia divina, não é uma aparição divina, não. Ele é o Deus encarnado, Deus Emanuel, é o Deus conosco, ele é o verdadeiro Deus, essencialmente Deus. Portanto, também concluímos que ele não está morto, mas que ele ressuscitou, que ele está vivo à direita de Deus nas alturas. Se o Verbo era Deus, então o Verbo não pôde ser morto, porque Deus não pode ser morto, porque Deus vive para sempre. Jesus Cristo mesmo disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo ressuscitarei terceiro dia. Ele tinha plena consciência da sua divindade e ele ressuscitou e ele está vivo eternamente. Ele existe no céu não como um anjo, como um ser elevado. Ele existe no céu hoje como o próprio Deus, intercedendo por nós à direita de Deus, como Deus que ele é. Então, como é Jesus Cristo no seu coração? Meu querido ouvinte, é Ele esta pessoa gloriosa? É Ele este ser divino? Você o contempla como Deus? Você o adora como Deus? Você o busca como Deus? Você ora a Ele como Deus? Ou você é só aquela pessoa que no final da oração fala lá em nome de Jesus, como se fosse Jesus uma espécie de um nome mágico para atrair a ação de Deus em seu favor? Não use o nome de Jesus apenas nesse sentido, de forma alguma, é errado. Use o nome de Jesus na sua oração, na sua vida, como alguém que é digno de adoração e de louvor. Se prostre diante dele como Deus que ele é. Clame a ele, suplique pela misericórdia dele, porque ele é Deus. Como é Jesus na sua vida, na sua concepção, na sua ideia, no seu coração, na sua vida? É um ser excelente apenas? É apenas alguém digno de ser imitado, copiado para a sua vida moral, para a sua conduta, para o seu comportamento, para a lide com as pessoas e os relacionamentos? É desta maneira que você tenha Jesus no seu coração? Então esta mensagem é para você hoje, para você saber que o Verbo é Deus, que você deve tê-lo na sua vida, na sua mente, como o próprio Deus que ele é. É assim, meu amado ouvinte, que você deve levá-lo em sua vida. Se você, porventura, pensou que Jesus Cristo fosse alguém que passou a ser Deus em algum momento da criação, em algum momento de sua chegada na terra, de seu ministério neste mundo, se você tem esta imagem de Jesus Cristo como que passou a ser Deus depois de algum tempo no ponto da história, retire essa imagem da sua mente, de seu coração, coloque-o como o Deus da sua vida, como o Deus verdadeiro que ele é, porque João declara que o Verbo era Deus desde o princípio. Esta é a mensagem que João quer mostrar. Ele não quer que os seus leitores pensem de Jesus Cristo apenas como uma pessoa que veio assistir num ponto histórico. Esta mensagem do Evangelho de João, neste primeiro capítulo, afirmando que no princípio era o Verbo, de que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus,
Estas palavras de João são para impactar o nosso coração e a nossa vida acerca desta pessoa gloriosa de Jesus Cristo, para que não pensemos que ele é alguém especial que vem existir num ponto histórico, mas de que ele já desde o princípio já existia eternamente, que estava com Deus trazendo todas as coisas à existência, mas que não apenas isso, que ele de fato era o próprio Deus. É assim que você tem de ter Jesus na sua vida, no seu coração. É assim que você tem de crer nele para ser salvo, para ter vida eterna, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então venha a fé em Cristo Jesus. Lance-se diante dele agora, humilhe-se diante dele. Se sua consciência está martelando de preocupação, de medo do terrível juízo de Deus, vá agora diante de Jesus Cristo. Se curve diante dele. Diga: eu creio, Jesus, que tu és o Deus verdadeiro, que tua obra é suficiente para a minha salvação. Eu desisto e nego que as coisas que eu faço são suficientes para que tu me aceites. Fale estas coisas com o Senhor Jesus e você terá a vida eterna. E você, meu amado ouvinte, que porventura já tem a vida eterna, você deve ter esta concepção correta de Jesus Cristo. Se você não tem adorado a Jesus Cristo devidamente na sua vida, faça isto a partir de hoje. Se você tem usado o nome de Jesus apenas como um nome para um final de uma oração, a fim de que Deus aprove as suas palavras e lhe dê o seu favor, pare com isso. Adore ao Senhor Jesus. Fale sobre ele em sua oração com Deus. Não apenas cite o nome dele lá no final da sua oração. Fale sobre ele na sua oração com Deus. Fale de quem ele é para Deus. Diga em sua oração ao próprio Senhor Jesus. Faça a sua oração a ele também, porque ele é Deus. E assim você possa se curvar diante dele, servi-lo de todo o coração, guardar os seus mandamentos, de forma que ele, como Deus que é, também encontre alegria na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tremendo e Deus Santo, nós te louvamos por Jesus, o teu Filho eterno, teu Filho amado, o teu Filho que é verdadeiro Deus, porque é Deus como o Senhor. Nós te agradecemos por ser Ele quem Ele é, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Toca agora nos corações dos ouvintes, para que eles creiam em teu Filho Jesus Cristo, sejam salvos por Ele e tenham a vida eterna. E, Senhor, também para que aqueles que não têm seguido e servido ao Senhor Jesus de todo o coração como Deus que Ele é, que o façam a partir de hoje na sua vida. Que o tenham como tão precioso em seus corações, como Deus glorioso que Ele é. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, querido ouvinte, pela sua atenção, pelo seu tempo. Não deixe de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas que você conhece, seus amigos, familiares, nos seus grupos que você participa. E se inscreva no canal para receber as próximas mensagens da exposição do Evangelho de João. A próxima mensagem, se Deus nos permitir, nós abordaremos o verso de número 3. Aliás, o verso de número 2 também, onde se diz que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós abordaremos esses 2 versos na próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir. E se você estiver inscrito, você vai receber aí uma notificação de que a nova mensagem chegou aí para você. Ok? Deus abençoe. Muito obrigado.